Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço para falar sobre saúde. Baseado em muitos comentários que eu ouço dentro do meu consultório, eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho com você sobre os biotipos corporais, porque eu ouço aqui dentro demais pessoas falando assim, mas doutor, olha só, eu tenho um vizinho meu, o cara come tudo que ele quer, ele come todinho, toma todinho, ele come traquinas, ele tá sempre magro, tem abdômen com os gominhos e tal. Por que que eu como tão melhor que ele, como menos coisas que ele, de melhor qualidade que ele e não consigo emagrecer? Bom, quando a gente fala em relação a emagrecimento, primeira coisa é entender a individualidade metabólica de cada pessoa. E eu poderia ficar aqui, talvez, olha, mais de 2 horas falando sobre várias coisas importantes a serem avaliadas que podem diferenciar um indivíduo do outro. Porém, eu separei aqui 2 aspectos que eu julgo os mais importantes, que é falar, primeira coisa, sobre os biotipos baseado nessa classificação de William Sheldon, 1940, onde ele classificou homens e mulheres, né, dentro de ectomorfismo, mesomorfismo ou endomorfismo. Bom, isso aqui diz respeito a particularidades de indivíduos, inclusive em relação a que tipo de atividade física cada pessoa deveria fazer para se beneficiar do seu biotipo. Eu vou mostrar para vocês aqui, o Fernando vai colocar os desenhos de cada tipo corporal. Ó, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo um indivíduo ectomórfico, estão vendo aqui, ó, magro, com estrutura óssea pequena, ossos finos, ombros estreitos. Aqui no meio você está vendo o mesomórfico, um indivíduo já com porte mais atlético. E do lado direito, um endomórfico. Olha aqui, ó, como já é uma pessoa de ossos mais largos, o quadril dele é mais quadrado. Bom, o ectomórfico, que é o que vocês viram na esquerda, então, é aquela pessoa que tem dificuldade de ganho de massa muscular. Ele vai para a academia, ele treina pra caramba, ele fica com um desenho atlético, mas ele não consegue expandir a sua musculatura. Assim como ele também tem dificuldade de ganhar gordura. São pessoas que fazem dietas hipercalóricas e não conseguem passar do seu stop fisiológico. Muitas vezes buscam recursos ergogênicos, né? Hormônios anabólicos, hormônios esteroides, para conseguir passar um pouco daquele stop fisiológico. O mesomórfico já é aquele cara que tem o porte atlético de competidor. Quando você assiste um concurso de fisiculturismo, que você vê lá aquele cara no palco, armado, estruturado, todo simétrico, ele geralmente é uma pessoa mesomórfica. O endomórfico já é aquela pessoa que tem uma dificuldade tremenda de definição do tronco, né? O que eu quero dizer com tronco? Definir a parte do abdômen, do peitoral, das costas, carrega uma prega de gordura muito grande, não tem dificuldade para ganho de massa muscular, o endomórfico ele fica grande mesmo. Vou mostrar aqui como é que seriam essas pessoas treinando, né? Treinando ao extremo. Olha aqui, ó, vocês estão vendo nesse desenho o ectomórfico à esquerda, o mesomórfico no meio, e olha aqui, ó, o endomórfico na direita, ele tem muito músculo, mas vocês estão vendo que ele não tem uma definição corporal muito bacana? Então, isso é o que caracteriza esses 3 tipos de pessoas, subtipos de pessoas. Então, você não pode ser um endomórfico e se espelhar num amigo teu ectomórfico, no teu personal trainer, que pode ser talvez um mesomórfico, e você fala, nossa, mas eu treino e não consigo ter o corpo dele. Você não consegue sair de uma zona e ir para outra, você consegue mudar sim algumas coisas do teu subtipo aqui, né? Do teu tipo morfológico. Mas você, sendo um endomórfico clássico,
você não vai conseguir transformar o teu corpo num ectomórfico. O que a gente tem que entender também é que poucas pessoas vão estar classificadas dentro de um único tipo, né? A gente pode ter uma pessoa com algumas características ectomórficas e outras mesomórficas. Então a gente faz assim, ó, por exemplo, se ele é 70% aqui e 30% aqui, a gente vai chamar esse indivíduo de ectomesomórfico. Se for o contrário, se ele for 70% aqui, 30% aqui, a gente vai chamar ele de mesoectomórfico. É uma maneira de classificar. O personal trainer, geralmente, quando ele preenche a fichinha na academia lá, ele classifica o seu aluno aqui, né? Esse aqui seria um endomesomórfico, se fosse mais predominância aqui, ou mesoendomórfico, e isso serve para a gente poder dar um norte, inclusive para a dieta do paciente, né? Com a restrição calórica ou não, né? Ou aumento de calorias para essa dieta. Então isso é uma maneira de classificação. Outra maneira de classificação, e que eu vou conseguir fazer um link a isso aqui, seria classificar o indivíduo quanto ao seu tipo de fibra. A gente chama fibra branca e fibra vermelha. A fibra vermelha, ela é a fibra tipo 1 e a fibra branca, ela é a fibra tipo 2. Vamos lá, vamos tentar entender isso daqui. A fibra vermelha, ela é uma fibra predominantemente encontrada em pessoas com aquele porte de maratonista, tá? Aquela pessoa com massa muscular não é tão beneficiada de massa muscular. Tem músculo, mas é aquele músculo forte, firme, mas sem volume. A fibra branca seria aquela fibra que você vai encontrar no fisiculturista, aquela pessoa com expansão de volume muscular. E isso daqui carrega peculiaridades muito importantes, tá? Por exemplo, vamos entender por que da cor. Se eu explicar da cor, vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Olha aqui, ó, vamos entender. Fibra muscular. Eu vou desenhar aqui, ó, um bíceps, tá? Vamos desenhar um bíceps. Imagina que isso aqui é o meu bíceps, tá? Então estou desenhando ele aqui, ó. Meu bíceps não é tão grande, mas aqui eu vou me exibir, então. Vou fazer de conta que é, ó. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho o meu bíceps e aqui eu tenho o tendão. Todo músculo ele vai ter um tendão de cada lado, tá? Vamos pegar uma fibrazinha aqui, ó. Uma fibra. Vou tirar uma fibra daqui e vou desenhar aqui, ó. Só uma fibra muscular. Inclusive que a gente nem vê essa fibra visualmente, microscopicamente aqui falando da fibra muscular, a gente tem que entender que ela tem o seu volume feito 75% de água, tá? Água, H2O, H2O. Então 75%, vamos puxar um risquinho aqui, ó. Vamos fazer maior isso daqui, não gostei, vamos fazer maior, ó. Vamos desenhar a fibra muscular assim, ó, tá? Eu aumentei ela muitas vezes. Então, 75% dela é água. O que eu quero dizer com isso? Ó, vamos traçar um risco aqui. Vamos dizer que isso daqui é a fibra, é o volume da fibra. E isso daqui tudo é água, ou seja, a água é que vai determinar o volume da fibra. É muito simples, é só a gente pensar assim, o nosso corpo ele é composto 73, 75% de água, ou seja, os nossos tecidos eles são feitos por água. Então aqui essa fibra muscular, basicamente 75% dela vai ser água. Bom, quando eu chamo de fibra vermelha ou fibra branca, agora eu vou explicar mais microscopicamente. Aqui é uma fibra muscular feita por células musculares. Vamos pegar e vamos desenhar uma célula, uma única célula aqui. Essa célula, ela contém várias organelas. Uma das organelas é a mitocôndria. Então, aqui eu vou desenhar a mitocôndria, tá? Ó, vamos puxar para fora da célula e fazer a mitocôndria grande. Ó, tá aqui a mitocôndria. Para que serve a mitocôndria? Serve para produzir ATP. O que é ATP? ATP é a sigla para adenosina trifosfato, ou seja, energia.
ATP é a produção de energia do corpo, feito pelas mitocôndrias, principalmente pelas mitocôndrias. Bom, a mitocôndria é o que vai dar a cor vermelha para a célula. Então olha aqui como a gente já começa a entender. Fibras vermelhas ou fibras tipo 1 são fibras que contêm muitas mitocôndrias. A gente pode encontrar até 2.000 mitocôndrias dentro de uma célula muscular com fibra vermelha. Ou seja, é uma célula que produz muita energia. Já em contrapartida, a fibra branca, ela é uma fibra que tem pouca mitocôndria. Por isso que ela não tem a cor avermelhada. O que vai diferir uma fibra da outra? Bom, vamos entender aqui, ó. Se essa fibra vermelha, ela é rica em produção de ATP, porque ela tem muita mitocôndria, ela produz muito ATP, ela produz muita energia. Concordam comigo que ela não tem a necessidade de estocar energia, pois ela é uma fibra produtora. Já a fibra branca produz pouca energia, então ela tem que se resguardar, ela tem que estocar dentro dela uma forma de energia para um momento que ela precise executar uma atividade que gasta energia, ela não tem. Como que a fibra muscular estoca energia? A fibra muscular estoca energia guardando como glicogênio. O glicogênio é uma fonte de energia guardada, que pode ser guardada no fígado e na fibra muscular. Apenas 4% do peso do fígado total pode ser de glicogênio. Se você pegar um fígado, 4% do peso dele, geralmente é estoque de glicogênio. O resto todo vai estar na fibra muscular, ok? Qual é a grande sacada de entender aqui? Olha só, se eu tenho uma fibra vermelha e que ela não estoca energia, ela não guarda energia, ela vai produzindo conforme a demanda. Que tipo de atleta é esse? Ele não tem estoque de energia. Conforme vai precisando, ele vai produzindo. Esse é o cara que tem pouca explosão e muita resistência. Por isso que eu dei o exemplo do maratonista. O maratonista não tem explosão, mas uma vez que ele começa a correr, ele vai. E a fibra vai produzindo energia. Ele não tem problema com isso. Ele faz corridas de longa distância. Inclusive, ele corre uma maratona, 42 quilômetros. Ele consegue correr com a energia que a fibra vai produzindo e ofertando para ele. Já o contrário disso é a fibra branca, que não tem poder de produzir muita energia, por isso estoca sob forma de glicogênio. Glicogênio dá muita explosão. Então é o cara que chega na academia e ele arranca botando peso, ele treina pesado. Ou se ele for correr, ele vai correr, vai dar um tiro, vai correr muito. Quando for acabando o glicogênio dele, ele não tem muita mitocôndria para dar muito ATP. Então ele começa a entrar em fadiga muito antes. Ele não tem resistência, ele tem só a explosão. Além de entender isso, também é interessante lembrar que quando o glicogênio entra no músculo, ele vai sempre levar junto com ele água. Sempre vai entrar água junto. Mais ou menos uma relação, vou botar aqui, ó, uma relação de uma molécula de glicogênio para 2,4 moléculas de água. Essa é uma relação média. Depende muito do músculo. Tem músculo que leva até 3 moléculas de água para cada uma de glicogênio. Ou seja, quando entra glicogênio na fibra muscular, que vai ser predominantemente na fibra branca, vai levar água junto para dentro da fibra. E como eu falei para vocês que 75% do volume da fibra é água, agora vocês começaram a entender por que o cara que é fibra branca, ele é forte, ele tem volume. Por quê? Porque o músculo dele tem muito mais água no intramuscular, tem muito mais volume. Entenderam? E aí vem a relação que eu ia fazer aqui, ó. O ectomórfico, ele tem bastante fibra vermelha. Por isso que ele tem essa dificuldade de aumentar o volume.
O endomórfico, que fica com muito volume muscular fácil, ele tem predominância de fibra branca. Pega um endomórfico e bota ele para fazer um treino de força por uma hora e pouco. Ele não aguenta mais do que 40 minutos. Ele vai ter uma explosão sinistra e depois ele morre, ele não consegue mais. O mesomórfico, a gente encontra geralmente um misto das duas fibras, tá? A gente encontra, mas geralmente o mesomórfico também predomina a fibra branca, mas ele tem uma quantidade maior de fibra vermelha do que o endomórfico, praticamente não tem fibra vermelha. Aí as pessoas perguntam assim, Samuel, mas e tendo muita fibra branca, eu consigo transformar a minha fibra em vermelha ou vice-versa? Olha, o que impacta muito nisso é o tipo de estímulo que você dá para a tua fibra. Se você tem muita fibra branca e você quer enriquecer ela com mitocôndria, você precisa dar um estímulo de atividade física que possa promover isso. E obviamente não é a musculação que vai fazer isso, né? É a atividade mais metabólica, o cardio, que vai fazer com que aquela fibra veja que existe uma necessidade de produzir, fazer biossíntese, né? Biogênese mitocondrial na célula. Por quê? Porque ela vai entender que esse indivíduo está precisando cada vez de mais resistência. Então, sim, você consegue ir mudando. Não é uma tarefa fácil e rápida, mas uma pessoa fibra branca que começar a fazer uma atividade mais metabólica vai botando mais mitocôndria para dentro da sua célula, sim, vai fazendo biogênese mitocondrial. E o contrário também, fibra vermelha, começar a fazer uma atividade de musculação, com treino mais de hipertrofia, também vai conseguir aos poucos ir aumentando a capacidade de entrada de glicogênio na fibra e, portanto, levando mais água para dentro dessa fibra e, portanto, aumentando o poder de pump, que a gente chama o pump, né? Que é o músculo inchar. Você pega um paciente que tem fibra branca e ele faz um treino, ele gasta todo o glicogênio dele do treino. Aí, acabou o treino, ele vai lá e ele toma um shake hipercalórico, ele bota ali algum alimento, um carboidrato de alto índice glicêmico, como por exemplo uma banana, bate isso com alguma outra, uma substância hipercalórica, alimento hipercalórico, ele consegue perceber na hora o volume da fibra muscular aumentando, dá aquele pump, né? Por quê? Porque ele joga bastante glicose, essa glicose num primeiro momento vai ser usada para ser reserva de glicogênio no músculo, para devolver o glicogênio que foi gasto, o glicogênio vai entrar na fibra muscular e vai levar junto a água. Então esse indivíduo que acabou o treino, toma um shakezão hipercalórico e toma 1,5 litro de água, ele vai colocar tudo isso para dentro da fibra muscular. Ele se sente mais forte, mais inchado. Entenderam? Então essas são as peculiaridades que a gente tem que olhar para uma pessoa antes de começar um trabalho de mudança de composição corporal. Porque senão, se eu não tiver esse mínimo de discernimento, eu vou querer comparar um paciente com o outro, vou pensar assim, poxa, mas esse tratamento que eu fiz para esse paciente deu tão bem, vou fazer igual para o outro. Mas o outro ele tem outro biotipo, ele tem outra predominância de fibra. Então, isso aqui é importantíssimo para quem vai para a área do esporte, para quem vai fazer medicina esportiva, para quem vai fazer nutrição esportiva, entender e separar os indivíduos no seu tipo, né? No seu biotipo, ou o que a gente gosta de falar na individualidade metabólica de cada um. Bom, eu espero que eu tenha conseguido explicar, é um assunto meio complexo, né? Envolve muito detalhe, me esforcei aqui para descomplicar o que envolve esses diferentes tipos de fibras. Para quem gostou, por favor, dá um likezinho aí, curte o nosso canal, se inscreve, compartilha. Lembrando que aqui embaixo a gente tem um link para você poder se inscrever, fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebem conteúdo exclusivo. Pessoal, muito obrigado. Tenham todos um ótimo final de semana.